capítulo 24, leremos do versículo 13, leremos a partir do versículo de número 13 até o verso de número 35. Lucas 24, verso 13 ao verso de número 35. Assim diz a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já esse o 3º dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. E então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Solidão, desânimo, desesperança, cansaço, confusão. Esses sentimentos, por vezes, abatem as nossas vidas. E, algumas vezes, até outros sentimentos. Quando trilhamos tais sentimentos, tais momentos, na verdade,
não somos os primeiros a fazê-lo. Outros tantos já passaram por tais situações. Não podemos, no entanto, permanecermos em crise. Não podemos permanecer dessa forma, perdidos, nos deixando levar por dúvidas que venham colocar em prova a nossa fé. Devemos sim, contanto, clamar ao Senhor, que venha nos trazer clareza, que venha nos abrir os olhos, que venha nos despertar, que venha nos novamente firmar, que não venhamos ficar somente no ouvir falar dele, mas que venhamos a conhecê-lo mais e mais. A ressurreição nos diz que Jesus não acabou, que a esperança não morreu, que a graça ainda permanece viva. O Senhor, Ele sai vivo, ressurreto, a buscar suas ovelhas, a trazer aquelas ovelhas que estavam perdidas, desorientadas, tristes, desamparadas, desanimadas. O Senhor vai, e através de perguntas tão incisivas, perguntas cruciais, perguntas que vêm tocar e agir de forma poderosa na vida daqueles que estão passando por tais situações, vem endireitar os seus caminhos. O Senhor age com essas perguntas de forma intrigante porque Ele não faz rodeio, Ele vai direto ao ponto, mas pastoral, porque Ele não assusta as ovelhas, Ele não as afugenta, mas antes chega e traz novamente a esperança. Essa esperança vem bater novamente nos nossos peitos, vem nos trazer novamente a alegria. Esse texto, por muitos, é conhecido, talvez não das leituras, mas até pelo famoso hino Divino Companheiro, né? De Luiz de Carvalho, um hino lindo, que por outros tantos foi regravado, um hino belíssimo. Mas nós temos entendido o texto, compreendido a palavra. É necessário nos debruçarmos na palavra do Senhor e compreendermos o que o Senhor tem a nos falar. Esses dois discípulos, faziam parte de um estreito relacionamento com os 11. Eles sabiam, por exemplo, que as mulheres tinham ido ao túmulo, sabiam que Pedro e João tinham ido ao túmulo para confirmar a exatidão do que havia ocorrido, de que elas falaram, o Senhor não estava mais no túmulo, vimos anjos, os anjos nos falaram que sim, não deveríamos nem procurar mais no túmulo, porque Ele havia dito, prometido que ao terceiro dia ressuscitaria. Como vimos hoje pela manhã, levaram um puxão de orelha. Sim, esses dois discípulos conheciam, estavam ali, mas bateram em retirada. Não creram. E foram então, voltando para casa, ali para a cidade chamada Emaús, para o vilarejo chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. O encontro desses com Cristo aconteceu ali, ocorreu na tarde da ressurreição, do próprio dia. Eles ouviram sobre a ressurreição do Senhor, mas pegaram e falaram, vamos embora. E foram embora, se retiraram de volta para os seus lares. E no meio desse caminho, durante essa caminhada, ali tristes, desorientados, perdidos, desanimados, decepcionados, frustrados, sentimentos que muitos de nós conhecemos, que não nos são estranhos. O Senhor coloca-se ao lado deles. Podemos dizer que, quando nos sentimos assim, como se estivéssemos também andando, trilhando por essa estrada chamada Emaús. Mas, em meio à confusão, à tristeza,
existe a companhia do nosso maravilhoso Senhor e Redentor, o nosso Salvador, que vem nos abrir os olhos, que vem novamente trazer alegria e esperança aos nossos corações. Dessa caminhada com Cristo, podemos aprender algumas lições. Uma primeira lição, que os discípulos de Emaús possuíam uma visão distorcida sobre Jesus Cristo. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Jesus passa e alcança, começa a andar e alcança aqueles viajantes. Os seus olhos estavam impedidos. O Senhor faz assim. Eles estavam ali com o Senhor do lado, mas não perceberam quem era. Acharam que era mais um viajante. E o Senhor incita ali a discussão. Porque viam ali quando eles iam discutindo, conversando, frustrados com tudo que haviam passado, realmente com a frustração de não ser quem esperavam. E Jesus pergunta para eles: por que vocês estão assim? Por que vocês estão tristes? Por que vocês estão conversando aí? De que vocês estão conversando? Jesus, por vezes, se coloca ao nosso lado. Sim. E nós ouvimos a sua palavra. E como nós temos reagido? Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? A pergunta que lhes foi feita, não que fosse uma pergunta imprópria, era uma pergunta que para eles era absurda. E eles perguntam: será que você é o único que estava em Jerusalém que não está sabendo das últimas notícias sobre o que aconteceu na cidade? Você é o único que não ficou sabendo? Mas o Senhor realmente estimula essa conversa. O Senhor queria ouvir deles. Eles pareciam tristes pelos últimos acontecimentos, entristecidos, frustrados. E Jesus pergunta ali, e um deles, chamado Cleopas, responde, tem a oportunidade de desafogar ali a sua alma para o Senhor. E Jesus ouve atentamente. Assim nós não fazemos quando oramos ao Senhor e falamos o que nós temos sentido e passado. E o Senhor nos ouve. Sim. Cleopas diz: você não sabe o que aconteceu com Jesus de Nazaré, profeta poderoso em palavras, em obras, mas que as grandes autoridades, os chefes, os sacerdotes, os líderes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Você não está sabendo disso? Nosso Senhor participa das nossas frustrações, ouvindo tudo atentamente. A esperança desses dois tinha sido que fosse Ele quem havia de redimir, ali de uma forma poderosa, dinâmica, contra o poder, a autoridade do povo, ali do exército romano. Sim, eles queriam uma libertação, pensavam que Jesus fosse esse, talvez poderoso, né? Um homem de guerra como Davi, poderoso em obras, sábio como Salomão, alguns vão idealizando, forte como Sansão. Muitos idealizavam o Cristo, mas Cristo vem como servo sofredor, e eles não receberam, não reconheceram. Infelizmente são poucos aqueles que entendem quem verdadeiramente Cristo é. Não é muito raro encontrarmos pessoas que, dentro mesmo das igrejas, têm um Cristo, uma ideia de um Cristo bem equivocada.
E não muitos que estão até em seitas por conta desses equívocos. Pensam em Jesus como um grande sábio, um líder religioso, um grande profeta, um filósofo, um primeiro ser criado, um anjo, um espírito aperfeiçoado, dentre tantas outras coisas que algumas pessoas acreditam que Jesus é. Aqueles dois, infelizmente, não haviam entendido ainda que Jesus, sim, era o Cristo, era o Salvador, que veio para libertar Israel não politicamente, não socialmente, mas sim trazer uma libertação espiritual mais profunda do que poderiam imaginar. Sim, poderoso em palavras, poderoso em obras, mas não só isso. São diversas as pessoas que frequentam a igreja, mas que idealizaram um Cristo em suas mentes. Não se atentam para quem Cristo se revela nas Escrituras. O Cristo revelado nas Escrituras tem sido deixado de lado, porque idealizam o Cristo que querem, que desejam, que lhes agrada, segundo as suas vontades, um Cristo segundo as suas expectativas, um Cristo que elas possam continuar vivendo as suas vidas. Pessoas que vão após Cristo, entretanto, não entendem, na verdade, quem estão seguindo. Quantos de nós, ao seguirmos Jesus, nos aproximamos cheios de esperanças e queremos que Ele se amolde às nossas vontades, segundo os nossos interesses. E quando isso não acontece, muitos ficam desanimados, frustrados, chateados, brigam com Deus. Não quero saber mais de Cristo, não. Estou frustrado, decepcionei com Cristo, decepcionei com o Evangelho. Não foi o que eu esperava. Aconteceu isso, não foi agradável. Eu pensava que ser cristão era um mar de rosas, mas veio os espinhos. Esse negócio de perseguição, de tribulações. Não. São como crianças que embirram, que desprezam seu Senhor e Pai. Dizem ou agem como se Deus não existisse mais, ou que não seja mais relevantes para elas. Mas quem é Jesus? Quando o Senhor faz essa pergunta aos discípulos, pela ação de Deus o Pai, Pedro responde de forma correta: Tu és o Cristo, és o Cristo de Deus. Nosso Senhor não é quem nós queremos, Ele é quem é. Jesus disse: Eu sou quem sou. Sim, Ele é Deus. Deus como Pai, como Espírito Santo. Deus o Filho encarnado, que vem em nosso favor, que viveu vida perfeita, que cumpriu toda a lei, que nos amou as suas ovelhas até o fim, se entregou por amor a nós, que ressuscitou ao terceiro dia, que foi elevado às alturas, que está à destra de Deus o Pai, que reina sobre o seu povo, que é Senhor da igreja, Senhor de nossas vidas, o Todo-Poderoso, Senhor de tudo e de todos. Ele é muito mais, muito melhor do que nós poderíamos imaginar. Dessa caminhada com Cristo, podemos aprender que os discípulos de Emaús demonstram uma falta de compreensão sobre as Escrituras. Aqueles discípulos destacam aquilo que ficaram sabendo das mulheres terem encontrado o túmulo vazio, da visão de anjos, de Pedro e João terem ido ao túmulo, mas não haverem visto o Senhor. Eles duvidaram do testemunho, desprezaram a esperança que lhes foi proposta, se apoiaram numa fé passada. Eu cria, eu imaginava, eu esperava.
mas só aquilo. E o Senhor, então, fala de uma forma dura, uma palavra firme: honestos e tardios de coração para crer tudo que os profetas disseram. Vocês estão lerdos, devagar para entender, para compreender o que a palavra lhes disse. Jesus lhes chama a atenção. Jesus nos chama a atenção por meio da sua palavra. Eles eram lerdos para compreender e crer no que claramente as Escrituras diziam, no que claramente as Escrituras afirmavam. Fixaram os seus olhos no Cristo vitorioso, no Cristo ali realmente que vinha em vitória, em poder, mas desprezaram a parte que falava do Cristo sofredor, do servo que viria a sofrer, daquele que viria entregar sua vida. Desprezaram todas as profecias que acharam negativas, que não eram tão entusiastas, assim, que lhes trazia tanto entusiasmo. Jesus inicia então um estudo bíblico. Nós precisamos muito de estudos bíblicos, nós precisamos de ouvir, nós precisamos de ser ensinados, nós precisamos de ser tirados as nossas dúvidas, nós precisamos crescer, amadurecer. Cristo, então, vem trazendo, e ele começa a falar ali dos textos de Moisés, dos profetas, e ele vem falando, passo a passo ali, vem expressando, ensinando, para aqueles dois, sobre tudo o que as Escrituras falavam acerca dele. Toda a Escritura aponta para Cristo, não aponta para ninguém, para nenhum outro que não Cristo. Somente Cristo, somente Cristo. Jesus inicia então esse estudo e mostra que tudo apontava para Ele. Muitos de nós andamos com Cristo, mas não temos dado tanta importância ao que se diz sobre Ele. Quantas são as vezes que o Senhor nos tem falado através da sua palavra, mas permanecemos com os nossos corações endurecidos. Alguns até procuram novas revelações. A revelação está aqui, para ser crida e obedecida. Procurar novas coisas? Não, de forma alguma. Nós devemos viver e praticar e crer na verdade. Muitos têm procurado então e esperado grandes sinais, grandes coisas, mas Cristo fala, quando pediram um sinal, Cristo fala: o sinal que será dado será como o profeta Jonas, que ficou 3 dias ali no ventre do grande peixe. O Senhor ficou 3 dias morto, mas venceu a morte, vitorioso. Queremos, muitas vezes, o Deus caixinha de promessas. Muitos querem só aquele Deus que lhes agrade, com promessas, com bênçãos, e não o Deus que lhes ensina, que lhes chama ao arrependimento, que mostra os seus pecados, que lhes adverte contra os erros, que lhes mostra o caminho pelos qual devem trilhar, e não pelos caminhos idealizados, pelo evangelho segundo as suas vontades. O Senhor quer que nós nos alimentemos não de um leite espiritual, mas de um alimento sólido. Quer que nós cresçamos. E nós, por vezes, temos nos permanecido lerdos, apáticos, indiferentes à palavra de Deus. O Senhor sempre nos adverte. A sua palavra é esta, e nos basta. Não necessitamos de outra. Muitos têm esperado um sinal, uma palavra mais próxima.
que vocês querem? O Senhor que nos fala que estarei sempre convosco, até a consumação dos séculos. O Deus presente. Aqueles discípulos, então, quando Jesus faz menção, depois de lhes explicar, depois deles entenderem, compreenderem, faz menção de ir embora. E eles falam: não, Senhor, fica, Senhor, fica, ó viajante. Eles não entendiam ainda que era o Senhor. Eles se achegam ali numa residência, num lar, e pedem para aquele viajante fazer as honras de partir o pão. Naquela hora, quando o Senhor parte o pão, nós não sabemos o que aconteceu, se só perceberam que era Cristo, se viram que era Cristo, se perceberam as suas mãos ali, com os cravos, a marca dos cravos. Nós não sabemos o que aconteceu, mas eles perceberam, eles viram, eles se conscientizaram de quem era aquele viajante, de quem era aquele novo amigo. E ali, naquele momento, o Senhor desaparece de seus olhos, das frentes deles. E num misto de alegria, surpresa, vergonha, muita vergonha, mas uma esperança que foi renovada, e imediatamente eles retornam. Porque eles tinham até falado: fica, Senhor, não vai embora não, né? Fica conosco, já está tarde, está escuro, tem ladrões, pode ser assaltado, tem feras, não é bom ficar viajando à noite, fica com a gente. Mas naquela hora, quando eles despertam e entendem quem Cristo é, na mesma hora, eles não deixam para amanhã não, falam: é agora, é hoje, vamos voltar, 11 quilômetros, 11 para ir, 11 para voltar, 22, não pensaram no esforço, no perigo, na noite, falavam: é hoje, é agora, vamos voltar para contar o que nos aconteceu, vamos proclamar o que nos aconteceu, que o nosso Redentor vive. Se buscássemos entender corretamente as Escrituras, não seríamos levados pela desesperança, pelas dúvidas, por frustrações, por vezes tão infantis, quando nos vêm os desafios. Cristo é quem é, Deus o Filho, que se encarnou, nosso Salvador, Senhor de todas as coisas. Nesse mundo, haveremos de passar sim por dificuldades, por lutas, perseguições, e só na vida por vir, haveremos de herdar a coroa de glória. Quem não tomar a cruz aqui, quem não seguir a Cristo aqui, quem não reconhecer o Cristo sim, crucificado e ressurreto, não pode então ser discípulo de Cristo. Devemos negar a nós mesmos, tomar a cruz e segui-lo. Não nos tem ardido o coração? Não nos tem ardido o coração quando, semana após semana, ouvimos a palavra de Deus, mas por vezes permanecemos insensíveis? Deixamos para depois, deixamos para o próximo ano, resoluções que deveriam ocorrer agora, quando ouvimos e somos advertidos, quando somos chamados ao arrependimento. Não rogamos a Ele que nos tire da lerdeza, da apatia espiritual. Uma vez que compreendemos a verdade, uma vez que o Senhor nos chama ao arrependimento, nos mostra o caminho,
a voltar ao primeiro amor, a confiar no que a palavra nos diz, a viver o que a palavra nos diz. Devemos mudar o nosso rumo, lançar fora o medo e então servir ao nosso Senhor. Proclamar ao Cristo, a quem é autor e consumador da nossa fé, ao Cristo ressurreto, ao qual nós mais uma vez nesse dia louvamos e agradecemos por sua vitória sobre a morte. Pai bendito, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a nos firmar unicamente na Tua palavra. Nos faz crescer em comunhão, em conhecimento sobre o Senhor. Comunhão contigo, em conhecimento sobre quem Tu és. Que não fiquemos, Senhor, com apenas uma noção de um companheiro ao nosso lado, mas que Tu sejas o Senhor de tudo e de todos, de totalmente toda a nossa vida, de cada área. Senhor, perdoa-nos, perdoa os nossos corações, as nossas falhas. Por vezes, os nossos corações deveriam estar ardendo com a Tua palavra. Rogamos, Senhor, transforma, modifica, reaviva, vivifica a Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos entoar mais um hino.